Bom, pessoal, boa noite. Vou falar um pouco hoje sobre as redes industriais, para que cada uma serve, como cada uma funciona, quais são as vantagens entre elas. E vou começar aqui falando sobre o que são as redes industriais, né? Qual a importância delas dentro de uma fábrica. As redes industriais, elas são protocolos utilizados para processo de automação e são responsáveis por integrar os sensores, os atuadores e alguns servos motores também, etc. Tudo isso em uma rede só, em um local só. Então, vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho alguns exemplos aqui, né, como o controle de válvulas, os motores, os sensores, os botões encontrados nas máquinas. Todos eles são concentrados em uma rede só. E essa rede envia o sinal para o CLP. E o CLP vai tratar todo esse sinal, vai rodar toda a programação dentro dele, com as informações que ele recebe nesse sensor de campo, né? Essa parte aqui de baixo. Bom, qual que é a vantagem da gente usar uma rede industrial em uns projetos, né, de processo de fábrica e a parte de automação também? A gente tem uma integração dos componentes muito mais simplificadas. Então, por exemplo, eu tenho um inversor de um motor dentro da fábrica. Se eu tenho uma rede ligada nele, é muito mais fácil de eu poder integrar isso tudo na parte do processo ou de automação. A gente também tem a vantagem, né, de ter uma interface homem-máquina viabilizada. Interface homem-máquina nada mais é que a HM, que torna a operação, tanto a operação quanto o acompanhamento do processo, muito mais fácil para quem está lá no dia a dia da fábrica, né? E também a gente tem uma possível integração na indústria 4.0. Se a gente tem todos os sinais na rede, tem todas as informações que a gente precisa, a gente também está apto para poder jogar tudo isso num servidor e ter acesso aos dados da fábrica a qualquer hora, né? É um futuro muito próximo que em alguns lugares já acontece, na verdade, né? Bom, partindo aqui do início, né, daquela mesma sequência que está no PowerPoint da AD6, vou começar falando sobre Profibus e suas características. Bom, a Profibus ela tem dois tipos de funcionalidade: Profibus PA, que é focada para automação, e a Profibus DP, que é mais focada para as IOs remotas, né, que são onde ficam localizados os sensores. É utilizado para controle de drivers, controle de servo, também de resposta rápida, né, que são utilizados em robôs, e pode ser integrado facilmente com a rede do tipo Profinet, que a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Bom, a taxa de transmissão do Profibus DP ela varia bastante de acordo com a configuração desejada, né? Então a gente tem aqui 9.6, 12.2, 45 kbps por segundo, né? Desculpa. E o máximo que ela chega, que ela pode oferecer, é 12 megabits por segundo. Isso no Profibus DP. Na Profibus PA, a gente tem uma transmissão padrão de 31,25 kbps por segundo. Bom, aqui nesse slide eu estou mostrando um pouco sobre a hierarquia da rede Profibus dentro de uma fábrica, né? A nível de campo, né, essa parte aqui de baixo, a gente tem os sensores, os atuadores, a entrada e saídas remotas, todas ligadas entre si, através da rede Profibus DP. E nessa parte azul, a gente tem o Profibus PA, que são os sinais de válvulas de controle e transmissores de sinal também. Aqui um pouco acima a gente tem a HM, né, que comunica com o CLP, e com o PC, já na parte da estação de engenharia, que tem todo o controle do processo, todos os diagnósticos. Bom, a rede Profibus ela funciona no modo mestre-escravo. A gente tem dois tipos de mestre, né? O mestre classe 1, que é a comunicação cíclica permanente entre os escravos associados. Então, o que é isso? É um scan, né, uma leitura contínua em todo o processo dentro do CLP. Já o mestre classe 2 é uma comunicação cíclica que é opcional. É utilizada muito pela estação de engenharia ou ferramenta do diagnóstico também, da engenharia também. E já no
No próximo tópico aí a gente tem o dispositivo escravo, que são os dispositivos que somente coletam informação e eles atuam na saída, né, jogando a informação que eles coletaram para o CLP. Isso é, no caso, alguns exemplos são sensores, né? Eles só coletam a informação e jogam para o CLP, não fazem mais nada, eles só fazem isso. Eles só obedecem ao que o mestre pede, né, digamos assim. Acho que é interessante a gente falar também que na rede Profibus, nenhum mestre ou escravo tem prioridade de funcionamento. Todos eles funcionam no mesmo tempo, sem que um bloqueie o outro, sem que um bloqueie o sinal do outro, né? Isso é uma coisa que não acontece muito em outros tipos de redes industriais, que a gente vai ver a seguir, né, daqui a pouco, nos próximos slides. Bom, falando um pouco sobre o Profibus DP, a Profibus DP ela é utilizada muito quando você quer usar as I/Os remotas no campo. Então, o que são as I/Os remotas? São entradas e saídas que não necessariamente estão localizadas junto com o CLP. Então, por exemplo, eu tenho uma célula de um robô. O robô tem o painel dele, na célula tem atuadores, sensores, vários dispositivos que ajudam eu a fazer com que a célula funcione, né, normalmente. E tem o painel principal que fica o CLP, só que o painel principal fica muito longe dessa célula do robô. Então o que a gente faz? A gente centraliza todos os sensores e atuadores do robô para uma I/O remota. E essa I/O remota com apenas um cabo de rede, né, que é esse roxo aqui embaixo, está escrito com RS485. Apenas com esse cabo a gente joga todos os sinais que a gente quer lá para a CPU do CLP. Então a gente precisa ficar passando muito cabo ao longo de toda a célula, né? Então podem ver aqui que a Profibus DP, esse cabo, né, roxo, ele pode chegar até 500 metros de distância. Então a gente economiza muito cabo, fica visualmente também menos bonito, mais fácil a gente trabalhar também. Esse é o conector aqui embaixo, o cabo roxo, né, da Profibus DP. Ele utiliza a tecnologia RS485 para se comunicar. Bom, já que no caso do Profibus PA, né, que é focado na parte de processo de automação, a Profibus PA ela transmite dados de automação de processo como transmissores e posicionadores, né, que são, no caso, transmissores podem ser transmissor de temperatura, sensor de nível, tudo que utiliza variáveis analógicas, são de 4 a 20 mA. Então, a Profibus PA ela é utilizada para você substituir esses sinais discretos, né, em um sinal de rede. Então, todos os sensores analógicos são ligados, são concentrados, né, na rede Profibus PA, e a rede ela joga para o CLP todas essas variáveis analógicas que estão rodando, né, nas máquinas, né, focadas em processo de automação. Então, aqui a gente tem o cabo do Profibus PA, que é um cabo laranja, um pouco diferente do Profibus DP, né, que é roxo. Ele tem dois cabos dentro dele, né, dentro da blindagem, que é um laranja e um azul. E o conector é igual ao Profibus DP. Bom, já na rede Profinet, né, passando para outro tipo de rede já, a gente também utiliza a rede Profinet para comunicar com servos, drives e outros dispositivos compatíveis com a rede. A gente tem três tipos de aplicação, que é NRT, RT e IRT, que eu vou explicar mais para frente. Ele trabalha com, em base, três dispositivos disponíveis na rede Profinet até a transmissão da velocidade de 100 MB por segundo. Falando um pouco sobre os tipos de aplicação, né, mas resumindo em tempo de sincronização, a gente tem o NRT, que é Non-Real Time, que são aplicações onde o tempo não é uma variável muito crítica. Então, a gente tem, são aplicações onde a gente pode ter um tempo de processo, um tempo de resposta maior que 100 milissegundos. Então, ele demora um pouquinho mais para chegar ao sinal, né? A gente tem o ART, que é Real Time, que são processos onde o tempo de resposta é mais rápido, né, como sistema de alarmes de uma HM ou sistema de alarmes da máquina. E o tempo de resposta varia de 10 a 100 milissegundos.
Então nós vamos ter uma resposta um pouco mais rápida. E tem também o IRT, que é o Isochronous Real Time, que é comunicação por clock, onde o tempo de resposta é muito crítico, como o controle de eixos, né? Então, até o exemplo de um encoder também, quando a gente usa um encoder, é muito comum a gente usar nesse tipo de IRT, porque o encoder tem que ter uma resposta muito rápida, dependendo da minha aplicação, né? Eu tenho que saber no momento exato qualquer contagem da rotação de um motor, por exemplo, né? Bom, para a aplicação de campo da rede Puffnet, a gente tem os I/O controllers, que são os CLP, que são os mestres das redes, o I/O device, que são os dispositivos escravos que trocam dados com o mestre, e o I/O supervisor, que são as estações de engenharia, né? Que eles puxam o diagnóstico, tem todo o controle do processo. Então aqui embaixo a gente tem falando um pouco sobre a rede aqui, né? Essa imagem. Bom, esse cabo de comunicação aqui do Profinet é um cabo de rede comum RJ45, né? Esse conector aqui já é um conector que é ligado, por exemplo, num sensor, né? Para poder comunicar com a rede direto. Bom, falando um pouco sobre as características do DeviceNet, o DeviceNet ele considera cada dispositivo ligado a ele um nó. Então, cada servo, cada inversor é considerado como um nó na rede do DeviceNet. Ele tem uma comunicação muito simples com os dispositivos de segurança. No caso, são os LP de segurança, né? Entre outros periféricos também encontrados na indústria. Ele pode trabalhar também numa arquitetura mestre-escravo, como uma arquitetura ponto a ponto, né? Dentro da rede DeviceNet, a gente tem 3 tipos de comunicação, que é o ScanList, Change of State e o Cyclic. Começando pelo ScanList, ele é nada menos que um sinal que o dispositivo mestre envia e espera receber do dispositivo escravo. Então ele manda o comando e espera receber o sinal desse outro dispositivo. O Change of State, que é uma comunicação quando há mudança de valor nas variáveis ou quando o tempo limite configurado é atingido. Então, por exemplo, eu tenho um sensor lá de presença fotoelétrico que ele está desatuado, então não tem nada na frente dele, ele está lendo, né, o bit 0. A hora que ele lê o bit 1, que alguma coisa entra na frente dele, o CLP detecta essa mudança de estado e armazena um sinal, armazena a informação, né? E se eu configurar para o sensor, para o CLP receber um sinal desse sensor a cada 100 milissegundos, esse change of state também vai fazer isso. Então, o tempo de limite atingido, os 100 milissegundos atingido, ele recebe o sinal desse sensor, se está atuado ou não. E tem também o scan cíclico, né, a leitura contínua, que o CLP sempre lê a informação dos sensores, independente da mudança de valores deles, né? Na imagem aqui embaixo, eu tenho um exemplo da configuração ponto a ponto aqui do DeviceNet. Então eu tenho o primeiro inversor, ele é interligado com o segundo, interligado com o terceiro, interligado com o quarto e manda o sinal para o CLP. Então eu tenho todos os inversores um interligado com o outro em série, em paralelo, e manda o sinal para o CLP. Tá? Bom, aqui tem uma explicação, né, o que são os nós da rede, né? O protocolo de DeviceNet ele suporta até 64 dispositivos interligados no único mestre. Então, se eu tenho mais de 64 dispositivos, eu tenho que ter um segundo CLP para poder suportar tudo isso. Então, aqui embaixo eu tenho o CLP central, que é esse que está circulado em vermelho. E dentro dele eu tenho outros I/Os remotas, tenho os inversores, tenho os dispositivos de segurança, barreira de luz, tem tudo que se encontra num processo de uma máquina, né? Então tudo isso interligado em um só CLP. Se a quantidade for menor que 64, só um CLP dá conta de ler toda a informação de todos esses dispositivos escravos aqui.
Bom, os tipos de cabos DeviceNet, eu tenho também 3 tipos encontrados neles, nesse tipo de rede. Eu tenho Trunk Cable, que tem um diâmetro externo de 12,5 mm, e o comprimento pode chegar até 500 metros, sem interferência nenhuma. Eu tenho esse Drop Cable, que é o diâmetro externo de 7 mm e o comprimento máximo de 6 metros para cada derivação. Então, nesse caso aqui, é o cabo que a gente liga os inversores um com o outro, né? E tem também o cabo flat, que é um cabo diferente, que é o quadrado aqui. Ele tem as medidas de 5,3 por 12 por 19,3 milímetros e funciona da mesma maneira do de cima. Bom, passando agora para a comunicação HART. A comunicação HART ela é muito utilizada com dispositivos de instrumentação analógica, né? Ela também tem a comunicação ponto a ponto ou a multidrop, e ela também tem um flexível acesso de dados usando até 2 mestres, né? Que é o primário e o secundário. Aqui na transmissão de sinal do protocolo HART, eu mostro como que é feito o chaveamento na frequência do sinal analógico. Quando eu tenho um sensor de sinal analógico na saída, de 4 a 20 mA, se eu pegar esse sinal puro, eu tenho uma variação muito grande no CLP. Isso pode atrapalhar um pouco na programação, né? Não tem uma informação muito precisa. Então, o que o protocolo HART faz? Ele chaveia o sinal de 4 a 20 mA, transformando em um sinal de menos meio mA até mais meio mA. Então, é uma variação bem pequena. Isso tudo é embutido no sinal de 4 a 20 mA. Então, na saída, eu tenho da saída do protocolo HART, né, depois dessa transformação de sinal, do chaveamento, eu tenho um sinal de 4 a 20 mA mais preciso. Você pode ver que no gráfico que não varia muito. Então eu tenho um sinal melhor no meu CLP para que eu possa fazer programação mais tranquilo, uma precisão um pouco maior, né? E o protocolo HART pode transportar até 2 sinais por loop, que são os sinais digitais, né, dos sensores, e o sinal analógico sobreposto, que é o sinal do gráfico aqui embaixo. Então, no protocolo HART, eu tenho que o sinal analógico do sensor ele trafega o dispositivo conversor e é convertido em nível de bit para poder ter a leitura dentro do CLP. Então, aqui nessa imagem abaixo, eu tenho bem nítido como que isso funciona. Eu tenho o sensor de temperatura aqui, circulado em vermelho, e o sensor ele trafega o sinal até esse dispositivo aqui embaixo, que é o Loop Indicator, e vai até o esse TX-config HART, que é o sinal do HART para a interface USB do computador, para poder ter a leitura do sinal. Desculpa, no slide anterior, no modo ponto a ponto. Já no modo multidrop, eu tenho vários sensores ligados em paralelo, são esses caras aqui. Todos eles são transformados também no mesmo dispositivo de conversão de sinal do HART para o USB, né? Então eles trafegam o sinal daqui, vai até o conversor, e do conversor ele passa os sinais para o computador, para poder fazer a programação. Esse é o cabo e o dispositivo do protocolo HART, né? Ali na imagem do slide anterior eu tinha 2 conectores, que são esses 2 aqui de baixo, e o conversor USB, que é esse azul que parece um pendrive aqui. Partindo para a comunicação Modbus, tem as seguintes características. O protocolo Modbus ele funciona numa estrutura de comando baseada em bytes, tem endereços pré-definidos para a comunicação com os escravos, né, com o CLP com os escravos, tem códigos de funções pré-definidos também, e uma taxa de transmissão de 115 KB por segundo. Como que funciona o protocolo Modbus? O protocolo Modbus, o mestre requisita os sinais para os escravos e os escravos retornam respostas, mesmo que sejam mensagens de erros. Ou seja,
o CLP requisita o sinal para o sensor, né? De um exemplo do sensor, e o sensor manda esse sinal para ele. A diferença no Modbus é que a gente tem essa confirmação de sinal se for no modo TCP. Então eu tenho a informação, o CLP envia o sinal para o atuador e o atuador ele confirma o recebimento desse sinal, se ele recebeu ou não, né? Para poder dar resposta para o CLP. O Modbus ele tem já os endereços pré-definidos, né? O endereço 0 e o endereço broadcast, que quando o mestre envia o endereço 0 para os seus escravos, todos os escravos recebem a mensagem. Então ele não manda um a um, ele manda direto para todos. Já do endereço 1 até o 247 são endereços disponíveis para os escravos, né, troca de informações. 248 até 255 são endereços reservados para futuras aplicações. No protocolo Modbus, a gente tem algumas funções que são utilizadas tanto para ler quanto para escrever informações do dispositivo mestre, mandar para os dispositivos escravos. Então aqui eu tenho um exemplo. As 4 primeiras funções elas são utilizadas para enviar ou ler blocos completos de informação. Já nas funções 5 e 6, eu escrevo ou leio informações em um único bit registrador. Então, por exemplo, aqui na função 2, eu tenho a leitura de bloco de bit do tipo das entradas discretas. Então, o que significa? Que eu posso ler todas as entradas discretas de um dispositivo escravo, de uma vez só. Coisa que na função 6 eu leio apenas de um bit, do tipo hold, que seria os números reais, né? Então, são funções que podem facilitar para quem está programando o CLP, né? Como que funciona a troca de dados entre o mestre e o escravo no Modbus? Então, geralmente, no Modbus, os fabricantes dos equipamentos, eles geram uma tabela, né, que é encontrada no datasheet, contendo todos os endereços Modbus que são necessários para fazer essa comunicação, tanto da entrada quanto da saída. E para o mestre poder enviar as informações para os dispositivos escravos, é necessário configurar cada bit de acordo com a tabela. Então, num caso real que eu já participei, presenciei, eu tinha um CLP, comunicava em Modbus, e um robô também comunicava em Modbus. Então, o que eu tinha que fazer? Se eu quisesse uma coordenada do robô, eu não pegava e puxava direto as variáveis do Modbus. Eu tinha que ir lá e configurar a variável x do robô no endereço 260, né? Um exemplo. A variável y 261, a variável z 262. Então eu tinha que configurar uma a uma para poder ter essas informações. Isso é uma vantagem porque você não acaba não se perdendo, você só utiliza o que você precisa mesmo. Diferente um pouco da IDS que é na internet, né? Na IDS da internet, ele já puxa todos os dados que você precisa e você configura o jeito que você quer utilizar também. Esse aqui é o cabo da rede Modbus. Ele tem um ponto de aterramento da blindagem, né? Bem parecido com outros cabos também de rede. E também utiliza a comunicação RS485. Partindo agora para a rede de internet industrial, contrário do que muita gente acha, a internet industrial ela não é igual à internet de escritório, né? Ela se difere, que ela é focada para uso industrial mesmo. Ela também é baseada em alguns padrões do DeviceNet. Os sinais de rede podem ser facilmente compartilhados com a presença de um switch dentro do campo. E ela utiliza os eletrônicos datasheets para poder facilitar a integração com outros dispositivos. Os protocolos de comunicação.
Na rede internet, a gente tem dois tipos de protocolo de comunicação, que são as transferências de dados não críticas e os dados de I/O. A gente utiliza o primeiro modo quando a gente não quer um tempo, a gente não precisa de um tempo muito rápido de resposta e utilizado para poder transferir grandes pacotes de dados. E quando a gente envia uma informação, a gente recebe a resposta se essa informação chegou ou não, quando é o modo TCP/IP. Já no segundo modo, que são os dados de I/O, a gente utiliza o protocolo UDP/IP, que necessita de uma velocidade maior de resposta, só que a gente não possui essa confirmação se o dado chegou no local que a gente queria. Então, a desvantagem do UDP é essa: a gente tem uma resposta mais rápida, uma transferência de dados mais rápida, mas a gente não tem essa confirmação se a informação chegou onde a gente queria, do jeito que a gente queria. Na internet, é muito comum utilizar os switches, que são dispositivos capazes de compartilhar o sinal da rede com outros dispositivos escravos. Então, a gente tem o caso de ter 3 inversores em uma rede, em uma máquina. Então, para a gente comunicar esses 3 inversores entre si e passar as informações para o CLP, a gente precisa ter um switch no meio desse caminho para poder comunicar todos junto com o CLP também. Aqui a gente vai explicar um pouco sobre a EDS, que são os Electronic Datasheets. O que são os Electronic Datasheets? São arquivos com informações sobre atributos e serviços disponíveis nos dispositivos externos. Então, ele é nada mais que um datasheet comum mesmo, só que em formato de arquivo, e esse arquivo ele já tem todas as informações que a gente precisa do dispositivo. Então, aqui embaixo, nesse exemplo, a gente tem um sensor de visão, e tem o LED aqui para poder clarear a imagem. Tem o processador do sistema de visão também. E isso tudo a gente manda informação para o CLP. Só que com o Electronic Datasheet a gente consegue ter todos os dados do que aquele sensor de visão está lendo, através apenas de um cabo de rede. Então a gente não precisa configurar bit a bit dessa câmera, por exemplo. A gente só baixa o Electronic Datasheet e lá já tem todas as informações que a gente precisa para fazer a programação. Então, eu até dei um exemplo aqui no segundo tópico, que é muito utilizado quando os fabricantes se diferem. Então, por exemplo, tem o CLP da marca Rockwell, que comunica com o servo Rockwell normalmente, HM Rockwell normalmente, sem precisar do EDS, já vem uma EDS interna deles mesmo. Só que se eu precisar comunicar com o robô KUKA, por exemplo, eu tenho que baixar esse Electronic Datasheet do KUKA, jogar esse arquivo para dentro do CLP e lá tem todas as informações, Igual o exemplo que eu dei na rede Modbus. Se eu quero todas as coordenadas do robô, em vez de eu configurar uma a uma, já tem nesse Electronic Datasheet todas as coordenadas do robô atualmente. Então é só eu puxar de lá e eu já tenho ela praticamente pronta ali para mim. Esse aqui é o cabo da rede internet, é um cabo comum mesmo de rede, aquele que a gente já está bem acostumado a ver por aí, com o conector RJ45. Falando um pouco sobre Actuator Sensor Interface, essa é a interface de atuadores e sensores. Ela é muito utilizada para comunicar sensores e atuadores com o CLP. Tem um tempo de ciclo máximo de 5 milissegundos, uma resposta bem rápida. E a transmissão de dados ela acontece apenas em um único cabo. Então aqui está uma imagem do modo de funcionamento. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 CLPs e 2 redes de sensores e atuadores. Então na rede 2, por exemplo, tem o sensor 2.1, 2.2, o atuador 2.1
e os outros sensores e atuadores aqui atrás. Então eu interligo todos eles em apenas um dispositivo e um cabo só, que seria esse cabo aqui, esse cabo de cima. Então todos interligados, eu mando o sinal para o meu CLP. Isso acontece igualzinho para a rede também a S1. Nesse caso são duas redes aqui. Então a interface sensor do atuador sensor é viável quando precisa instalar sensores a longa distância. Então é um exemplo real que eu já, de um projeto que eu já participei também. Eu tinha lá um painel principal que ficava a 100 metros de 4 esteiras. As 4 esteiras tinham sensores para identificar as caixas, né, de uma linha de produção. E como estava a 100 metros, o cabo de um sensor a gente utilizou era de 5 metros padrão. Então o cabo não chegava até o painel central. Então no meio do caminho a gente colocou essa interface, ligou todos os sensores nela e através de um cabo, né, que é esse cabo amarelo, o cabo ASI está escrito aqui, através desse cabo a gente joga todos os sinais de sensores para o CLP. Então a gente economiza muito mais cabo, tempo também de instalação e fica também bem melhor visualmente também na fábrica, né? Não fica aquele monte de cabo dentro da calha e a manutenção também é muito facilitada com isso, né? Aqui são os tipos de cabos do ASI. Tem 3 tipos de cabos, que são, que o primeiro é esse amarelo, que é apenas ele só manda os sinais para o CLP, através de 24 do 0, né? A gente alimenta ele e ele manda para o CLP os sinais. Tem o cabo de alimentação auxiliar, que é o cabo auxiliar de 24 volts. E tem também o cabo de alimentação dos sensores 230 volts AC, né? Então tem sensores que não utilizam 24 volts, ele utiliza já a tensão de corrente alternada 230. Aqui está um exemplo de uma foto da estrutura do cabo, né? Que é aquele cabo amarelo. Então você pode ver que os sensores são conectados aqui nesses conectores, né, M12, e os sinais deles são enviados através desse cabo amarelo aqui. Isso facilita muito na hora de instalar, é muito interessante como que funciona esse ASI. Agora eu vou falar um pouco sobre as comunicações RS-232 e RS-485. Então nessa tabela aqui, começando pelo RS-232, o RS-232 ele tem 2 tipos de operação, que é o simplex ou full duplex, comprimento máximo do cabo de 15 metros, taxa de transmissão de sinal de 20 kbps por segundo, a tensão nominal varia de menos 5 volts, mais ou menos 5 volts, até mais ou menos 15 volts, e tem uma sensibilidade de recepção de sinal de mais ou menos 3 volts. Já no RS-485, ele trabalha em 2 modos de operações também, que é o simplex ou half duplex. Tem comprimento máximo bem maior de cabo, de 1.200 metros, que ele aguenta, né, para trafegar o sinal tranquilamente. Uma taxa de transmissão de 10 kbps por segundo. Uma tensão nominal de sinais de mais ou menos 1.5 volts até mais ou menos 6 volts. E tem uma acessibilidade bem menor, de 200 mV, comparado ao RS-232. Uma pequena observação também, que o RS-485 ele pode operar no modo full duplex quando é utilizado o cabo com 4 contatos, não um cabo com 2 contatos, que é o mais simples, né? O que são o modo half duplex e full duplex? O full duplex ele permite que os dados sejam enviados e recebidos simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então eu não preciso esperar a resposta de um sinal para enviar outro. Eu posso simplesmente mandar e receber sinais ao mesmo tempo. Já o half duplex, os sinais são enviados e recebidos apenas um por vez. Então eu tenho que mandar um e receber um.
não posso ficar enviando vários ao mesmo tempo. Isso perde um pouco de tempo, né? Já não é tão vantajoso dependendo da aplicação. Se for aplicação mais rápida, já não serve para poder utilizar esse Half Duplex. Esses são os cabos do RS485 com 4 contatos, nesse caso aqui, que aí ele pode ser operado no modo duplex. E os conectores do RS232. O RS232 pode ser contado do conector DB9 ou DB25. Os dois funcionam e trocam sinais normalmente, independente da quantidade de conectores, né? Ele só tem o DB25 só tem alguns conectores a mais, mas a transmissão é bem parecida de sinais. Bom, chegando aqui à conclusão desse trabalho, a gente viu que existem diversos tipos de protocolo de rede, né? Tem até alguns que não estão aqui, mas é uma área bem ampla, cada um tem sua particularidade diferente e claro que cada um tem que ser escolhido de uma forma inteligente, né? Então, eu acho que a escolha de qual rede utilizar em cada equipamento varia muito, dependendo do que o cliente quer, de qual aplicação vai ser realizada. Não dá para eu chegar e falar, eu quero Modbus porque eu gosto mais do Modbus. Às vezes, outros equipamentos da fábrica não são Modbus e não vai comunicar com nada, né? Então, não vale a pena usar. E também o que interfere muito é que os fornecedores de equipamentos, eles já têm os padrões pré-definidos também, né? Como, por exemplo, a Rockwell, ela já trabalha um pouco mais com a internet, já é um pouco mais difícil dela fugir disso, então, às vezes a fábrica prefere usar Rockwell, então já tem todo um padrão preparado para poder rodar o protocolo Ethernet na fábrica deles, né? E também tem outros CLP já que são fabricados, que são preparados para atender qualquer tipo de rede. Então já é também uma coisa mais fácil de ser integrada, já é um CLP que é mais tranquilo de integrar nas fábricas, né? Ele aceita qualquer protocolo de rede. E bom, é isso, o trabalho. Vou finalizar por aqui. Agradeço a atenção aí do pessoal, de todo mundo que está ouvindo. Trabalho bem complexo, eu achei, mas é que deu para aprender muita coisa. Acho que vai ser bem útil para quem for seguir na área, né, com certeza. Dessa área de fábrica. Eu acho que é uma coisa que vai ser utilizada com certeza no futuro. E aí, gente. Valeu, boa noite.